Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando aqui no meu canal do YouTube. Está agora preparado para assistir junto comigo como fazer o cálculo correto da pensão alimentícia. Mas antes de nada, eu só queria te pedir para você curtir aqui, né, colocar um legalzinho aqui no meu canal do YouTube, se inscrever no canal, para que o YouTube ele entenda, né, que o meu conteúdo é de relevância. E eu quero estar trazendo aqui várias aulas para vocês, tá? De muito conteúdo para te auxiliar na sua prática na advocacia, envolvendo a área de famílias e sucessões. Então, se você não me conhece, eu sei que muita gente veio para cá devido ao meu Instagram, que é o @AnaGraziSouza. Já eu coloco aqui na tela para vocês. Mas se você está chegando aqui, né, por algum outro motivo, meu nome é Ana Graziele Souza, eu sou advogada, especialista na área de famílias e sucessões. E o meu crescimento veio porque eu compartilho todo santo dia conteúdo envolvendo famílias e sucessões. E esse conteúdo ele é prático. O intuito dele é te auxiliar na sua prática da advocacia, né? Como agora, eu vou te ensinar aqui como você fazer um cálculo correto para pagamento da pensão alimentícia. Olha, todo ano o salário mínimo aumenta, né? Ocorre uma atualização e você precisa estar pronto, preparado para já saber fazer o desse ano, do próximo ano e por aí vai. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer jamais. Vem comigo, Marcito. Ô, Marcito, eu esqueci de passar meu currículo pro povo, é importante, olha só. Sempre me perguntam, né, quem eu sou, de onde eu vim e tal. Então eu vou falar aqui brevemente, porque eu sou uma leonina que não gosta de estar falando muito sobre mim. Mas como sempre surgem essas perguntas, é melhor que eu deixe tudo que eu puder claro agora. Gente, eu sou advogada, né, especialista em famílias e sucessões. Eu sou daqui da Bahia, mas eu digo que eu advogo no mundo todo. Não é só no Brasil todo, não. Por quê? Porque tem brasileiros que residem fora do Brasil e que a gente pode estar com essas demandas, por exemplo, uma homologação de decisão estrangeira, um divórcio, né, de brasileiros que moram fora do Brasil, mas casaram aqui no Brasil, enfim. Então, eu digo que eu advogo para o mundo todo. Eu sei que você também, graças a Deus, os sistemas estão aí, muita coisa está sendo online por conta da pandemia. Então, eu digo que eu advogo no mundo todo e eu quero que você também tenha esse foco de advogar no mundo todo. Eu tenho um escritório físico em Santo Antônio de Jesus, que é a minha cidade natal, Santo Antônio de Jesus, Bahia. A gente usa como sigla SAGE, tá? Também já morei no Ceará, tenho inscrição suplementar no estado do Ceará. Eu sou pós-graduada em Civil, Processo Civil. Sou mestranda em Famílias Contemporâneas na universidade onde me graduei, que é a Universidade Católica do Salvador. Passei no ano passado, estou super feliz da vida, doida para iniciar logo as minhas aulas do mestrado. Também já fiz mestrado na Argentina, mas eu precisei trancar por conta do mestrado que eu passei aqui no Brasil. E é isso, né? Estou em constante transformação. Também sou professora de Direito Civil, Direitos Reais, na Faculdade Batista Brasileira. E tem o meu Instagram, @AnaGraziSouza. Também tem o Twitter, que é a mesma coisa. Ana Grazi Souza. Todo dia eu solto lá no Twitter um Grazi Sincera. Ai, tá bombando. Bora lá, Macita. Agora vamos ensinar como realizar o cálculo da pensão alimentícia. Outra coisa, pega o papel e a caneta, tá? Porque a mão que dói hoje é a mão que traz honorários amanhã. Isso mesmo. Quem conhece a professora Flávia Bahia, ela tem um ditado. A mão que dói hoje é a mão que aprova amanhã. E aqui é que vai te trazer o quê? Honorários. Então, pega o seu papel e a sua caneta e vamos lá anotar todos os pontos importantes para trazer conteúdo de relevância, para você nunca mais ter dúvida, enquanto solicitar para o juiz, né, um valor correto de oferta de alimentos ou de uma geração de alimentos, tá? O valor correto que você almeja para o seu cliente, tá? Para o pagamento da pensão. Marcito, pode ir para o slide e vamos que vamos. Então, vamos lá, né? Como é que a gente vai realizar o pagamento da pensão alimentícia? É umas perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Grazi, como é que eu faço para poder calcular o valor da pensão alimentícia? Existe alguma fórmula, alguma regra? Existe alguma lei que determine o valor exato? Bom, gente, eu vou logo te dizer, deixa eu só botar aqui logo na canetinha. Não botei na canetinha. Marcito, me ajude, Marcito. Como é que eu boto na canetinha aqui? Vamos lá, aqui, eu já tô com a caneta, eu quero colocar na cor. Vou botar na cor azul, para dar um destaque. Gente, não existe uma regra, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Não existe uma regra. Ó, ficou até legal o azulzinho aqui, né? Tá? Não existe uma fórmula.
Muita gente, eu tenho certeza que chega um cliente para você e diz assim, Grazi, eu sei que o pagamento da pensão é sempre 30% do salário ou da renda do pai da criança. Isso é um mito, não é uma verdade isso. Você só vai saber qual a porcentagem que você vai pedir a partir do momento que você sabe qual é o valor exato do pagamento das despesas da criança. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que Márcio, que é um trabalhador autônomo, certo? Que ele recebe em média 2 a 3 mil reais por mês, vai pagar 30%, tá? E Safadão, que ganha lá 100 mil em cada show, também vai pagar 30%. São despesas diferentes. A despesa do filho de Márcio é completamente diferente da despesa do filho de Safadão, tá? Existe uma grande diferença de padrão e a gente precisa analisar isso, né? E eu falo de padrões financeiros. Cada família, ela tem sua realidade. Então, eu não posso dizer que para Márcia obrigatoriamente vai ser 30% e que para Safadão também vai ser 30%. Não existe essa lógica. Para você saber, eu vou logo te dizer, qual é o cálculo correto para você fazer, para você ofertar para o juiz um valor de alimentos, você precisa fazer uma planilha com todas as despesas da criança ou do adolescente. Se você não fizer isso, você está taxado ao juiz, a critério dele, escolher o valor da pensão. E processo, meu amor, é prova. Se eu estou alegando, eu preciso provar. Pode voltar comigo, Marcito, para o slide. Então, por isso mesmo que eu preparei essa aula hoje, tá? Então, gente, a primeira coisa a se fazer quando vai chegar um cliente que queira representar o seu filho menor para pleitear a pensão alimentícia é vocês anotarem todos os gastos da criança, tá? Isso é o primeiro ponto. E você vai anotar todos os gastos da criança onde? Eu tenho uma tabelinha aqui, já vou mostrar para vocês, que é uma tabela de despesas, tá? E eu vou te dizer já o que é que tem que incluir nessa tabela de despesas. Toda ação que envolve majoração de alimentos, oferta de alimentos, tá? E até mesmo redução de alimentos, é obrigatória essa tabela de despesa aqui. Eu tô falando para vocês porque você pode estar advogando tanto para a mãe como para o pai, tá? Independente do qual polo você esteja atuando, e quando eu falo estar atuando para a mãe ou para o pai, lembre-se que ela vai estar representando o filho menor. Então, eu só vou aqui soltar um spoilerzinho, tá? Quando pelo amor de Deus, para ninguém nunca mais errar, quando a criança ela tiver de 0 a 15 anos, tá? Ela vai ser representada por um dos seus genitores. E quando ela tiver de 16 anos e ela for menor que 18 anos, ela vai ser assistida por seus genitores. Mas eu não sei qual é o fundamento da sua ação. Então, suponhamos que você esteja tratando... Deixa eu pegar aqui a borracha, já estou apagando aqui para não confundir vocês. Se vocês forem entrar com uma ação de redução de alimentos, por exemplo, Márcio, ele trabalhava numa fábrica e Márcio recebia lá seus bons 15 mil reais. Só que aí, Márcio, com a pandemia e essas ações, gente, de redução de alimentos, de majoração de alimentos, elas aumentaram bastante nessa época da pandemia. Por quê? Porque teve gente que enriqueceu na pandemia. Teve gente que aumentou, começou a lucrar mais com a pandemia, enfim, empreendeu em algum negócio e começou a ganhar dinheiro. E teve gente que seu padrão de vida mudou drasticamente. Então, suponhamos que Márcio, ele trabalhava numa fábrica, ganhava 15 mil por mês, mas Márcio foi demitido porque a pandemia, infelizmente, trouxe prejuízo para a fábrica. Márcio passou agora a receber R$1.000, suponhamos, tá? Gente, olha só. Então, Márcio não tem mais como pagar para aquele filho, né, uma porcentagem no valor de 15 mil reais, porque ele foi demitido. O salário dele, caiu. Então, ele vai propor, porque ele não pode pegar e simplesmente entrar simplesmente diminuir o valor da pensão sem entrar com uma ação de redução de alimentos. Então, ele vai ter que propor uma ação de redução de alimentos. E é por isso que a tabela de despesas é importante também para uma ação de alimentos. Perdão, para uma ação de redução de alimentos. Por quê? Porque processo é prova. Eu preciso pegar, anotar os gastos de Márcio, anotar os gastos da criança. Principalmente se você for advogado dessa mamãe, né? Márcio vai ser o autor da ação, pleiteando a redução de alimentos. Ele vai estar com o advogado dele e você pode ser o advogado da mamãe. Então, se você é o advogado da mamãe, essa tabela de despesas aqui, na hora que você for apresentar a contestação, ela tem que vir, lado a lado, no esboço da contestação, no esboço da petição inicial, e também, eu prefiro pecar pelo excesso, em anexo dentro do PJE ou do ESAGE lá, tá? É muito fundamental. Eu vou te mostrar já como é que você vai, o que é que você tem que incluir na sua tabelinha de despesas. Pode voltar, Macito.
Gente, você tem que saber se o genitor, ele trabalha e quanto ele recebe mensalmente. E quando eu falo se ele trabalha, se ele trabalha de carteira assinada, certo? Ou se ele é um profissional autônomo. Isso aqui, você tem que saber, independente se você vai estar advogando para o genitor ou para a genitora, independente. Você tem que saber com que o fulano trabalha. Então, para exemplificar, eu vou trazer um caso concreto aqui. Mari te procurou para você ser advogado dela. Ela está querendo fazer uma ação, ela nunca processou o pai do filho dela, nunca processou Carlos, nunca. E ele tinha o costume de acordar com Mari de boca. Tinha meses que ele dava R$1.000, tinha meses que ele dava 2.000. E agora chegou na pandemia, ele falou, Mari, eu tô sem dinheiro nenhum, não vou pagar mais nada de pensão. Você se vira aí. Jogou no colo de Mari pra Mari se virar. Suponhamos, tá? E aí Mari, não, eu tenho que resolver isso. Eu já sei que, independente dele estar desempregado, ele tem que pagar o valor da pensão alimentícia. Então, Mari chegou para você e falou, doutora, eu tô com um problemaço, eu preciso entrar com uma ação de alimentos. É a primeira ação que Mari vai dar entrada perante a justiça. Então, Mari vai estar propondo, né, representando seu filho menor, uma ação de oferta de alimentos. Essa ação de oferta de alimentos, pessoal, você tem que colocar no esboço dela, né, o pedido liminar para alimentos provisórios, tá? Para que desde logo o juiz intime Carlos para fazer o pagamento da pensão. Mas se você está pedindo esses alimentos provisórios, obrigatoriamente você tem que saber quanto é as despesas da criança para você informar um juiz o valor. Porque se você não diz o valor, o juiz vai oferecer o valor com base ao critério dele. Ou então com base ao salário mínimo. Mas só que Carlos não ganha o salário mínimo. Carlos está ganhando como autônomo, que ele disse que está desempregado, aí em torno de R$5.000 mensais. Então você vai ter que fazer o cálculo e pedir com base a R$5.000 mensais. E não com o salário mínimo. Tá certo? Vem aqui comigo e vamos voltar lá. Então, você vai saber quanto é que ele ganha. Então eu falei aqui que Carlos está ganhando um valor de 5.000 mensais, tá? Então agora, Grazi, como é que eu vou fazer essa tabelinha? Vamos lá. Primeiro ponto importante. O valor da pensão alimentícia não é só para a alimentação de quem vai receber. Engloba outras coisas também, tá, gente? Bom, o valor deve abranger ou possibilitar o pagamento de outras despesas, como educação, saúde, transporte, vestuário, esporte, lazer. Tudo isso tem que englobar e tudo vai, obviamente, depender de como é o padrão de vida daquela família, tá? As despesas a serem alcançadas pela pensão alimentícia irão depender do padrão de vida que o alimentante, ou seja, quem irá pagar, e do alimentado, quem irá receber. No caso aqui, pode ser o pai, que é Carlos, e a criança, que é que vai receber. Diga aí, Mário, o nome do seu filho, por gentileza, para eu botar aqui na aula. Pode ser Miguel também, né? Tudo bem, eu vou botar Miguel. Então, vamos lá. Lembrando que, ponto importante, algumas despesas, elas devem ser divididas pelo número de pessoas que habitam lá onde o menor reside. Isso aqui, ó, é campeã de dúvida, meu povo, tá? Campeã de dúvida. E eu vou te dizer por quê já já. Por exemplo, o aluguel, a água, a luz, o supermercado, não é só para a mamãe ou para o papai que está vivendo com aquela criança. Ela tem que ser englobada também no pagamento da pensão alimentícia. Então, suponhamos que Mari, ela teve um filho com Carlos, mas atualmente ela mora com Miguel, que é o filho dela, e Marília, que é a outra filha dela. E eles, no momento, estão morando de aluguel. Então, Carlos tem que ajudar também no aluguel. Não é pegar e dividir com Mari na metade, não. A gente vai dividir o valor do aluguel pelo número de habitantes na casa e ele vai ajudar a contribuir com o aluguel de Miguel, tá? Porque Miguel não trabalha. Miguel é um bebezinho, está necessitando o quê? Da ajuda do papai. Então, aluguel entra, internet entra, água e luz também entra. Dividido pelo número de pessoas que residem naquele imóvel, tá? Bora lá. Então, se as despesas do filho deu no total, suponhamos que no total as despesas de Miguel deu R$1.600. A gente botou a água, a gente botou a luz, a gente botou o aluguel, a gente botou a internet, a gente botou o colégio, a gente botou o plano de saúde, enfim. E Carlos está recebendo o quê? Eu falei 5.000, mas Carlos está recebendo R$6.000. E a genitora, que é Mari faz uns bicozinhos de maquiagem, está ganhando 3.000. Gente, antes de qualquer coisa, é necessário observar a necessidade de quem está pedindo, a possibilidade de quem irá pagar
e a proporcionalidade dos valores em relação a quanto os genitores ganham. Caso o juiz ele fixe 20% do salário do genitor para pagamento da pensão alimentícia, que aí você que vai sugerir, tá? Na ação de oferta de alimentos, é você quem sugere, o pai vai pagar aqui, ó, R$ 1.200, ele pode dar mais ou menos esse valor, e Mari ajudar com 400, que aí faz o total de 1.600, ok? Por quê? Uma coisa que é muito importante a gente pontuar, pessoal, é que o pagamento da pensão alimentícia não incube só o genitor, incube a genitora também. Mas a gente sabe que quando a criança ela mora com a mãe tem outras despesas que vão muito além do que o pai dá de pagamento da pensão. Então, olha só, nesse caso aqui, Carlos, ele recebe muito mais que Mari, então, obviamente, ele pode ajudar muito mais a criança do que Mari. Não quer dizer que Mari não vai ajudar. Mari está ajudando de acordo com o salário dela, tá? E Carlos, que está ganhando o dobro de Mari, ele pode ajudar com um pagamento maior. Então, é por isso que, às vezes, tem muita gente que estranha quando a gente pega um caso de cantor, né? Olha aí, latino, meu Deus, acho que latino é o campeão de estar recebendo execução de alimentos. Mas, olha, o padrão de vida de latino, por mais que ele diga que ele esteja cheio de dívidas, ele cobra no mínimo 100 mil para um show, né? E por aí vai, entre tantos outros cantores que a gente já ouviu falar. Olha aí agora, tá ocorrendo a polêmica com o André Gonçalves, né, que é um ator. E eu até coloquei isso lá no meu Instagram. O que foi que aconteceu com ele? Ele tá devendo pensão alimentícia. Mas o padrão de vida dele, o que ele ganha, ele pode ajudar com mais do que a genitora que não recebe tão bem quanto ele. Então, por isso que o pagamento para ele incube o pagamento maior, porque ele vai atender as necessidades da criança, vai de acordo com a possibilidade dele e também com a proporcionalidade. Então, eu também estou usando os mesmos requisitos para a mãe. Não é só para o pai que vai pagar, para a mãe também. Olha a necessidade dela, olha a possibilidade dela. Tudo isso tem que englobar. Além do que, ela gasta muito mais com a criança morando no lar dela. Quem é mãe e pai sabe disso. Bora lá, Macito. Gente, quem é aí meu aluno do Método Rota? Quem não sabe, o Método Rota é o meu curso prático de Direito das Famílias, tá? Eu fiz essa tabela aqui em Visual Law. Na verdade, eu fiz todo o esboçozinho. Quem colocou ela em Visual Law foi Kátia. Kátia cuida todo do meu design, né? Então, eu ampliei aqui, ficou um pouco estranho na hora que eu coloquei no PowerPoint. Mas, na hora que vocês podem ver aqui, essa tabela de despesa aqui, pessoal, eu coloco dentro da minha petição inicial. Seja se for uma ação de oferta de alimentos, seja se for uma ação de fixação de alimentos. Eu acho muito importante, como eu falei para vocês, colocar essa tabela dentro da petição inicial e também colocar ela como anexo, porque aqui, ó, eu estou demonstrando quais são os valores. A lei diz, inclusive, tá, que não era para eu estar provando. Por quê? Porque a partir do momento que o menor, ele pede alimentos para o pai, já é comprovado que realmente a criança não tem condições, né, que precisa da ajuda do pai. Então, não precisaria estar colocando ali anexos de, por exemplo, boleto do colégio, quanto que gasta do supermercado. Isso já é presumível. Só que, pessoal, como eu falo para vocês, processo é prova. Para eu conseguir, por exemplo, essa liminar de alimentos provisórios, né, numa ação de oferta de alimentos, em que eu peço para o juiz, desde já, ordenar o pagamento no montante que eu quero, que aí vai depender do quanto, né, dê aqui na tabela de despesas, eu preciso provar ele. E um processo é prova. Então, sempre fale para a mãe, ou se você puder, traga a nota fiscal dos supermercados que você faz. Traga as notas fiscais do pagamento de água, de luz, de internet, né? Tudo que você gasta com a criança. Se você tiver nota fiscal, hoje, graças a Deus, gente, temos aí os aplicativos dos bancos. Só é pegar o aplicativo do banco que aparece lá no extrato, ó, e destrinchando ele e colocando em PDF. Gastou hoje aqui R$300 no supermercado. Gastou aqui R$150 com a compra disso, que precisava para o menor, né? Que era urgente, sei lá, com remédio. Então, é importante nós documentarmos isso para que a gente consiga uma boa liminar de alimentos provisórios, ok? Então, bora lá. Então, bota aqui. Aí vocês vão preenchendo, tá, gente? O valor de alimentação, o valor do aluguel. Lembrando que o valor do aluguel tem que dividir pelo número de habitantes do imóvel, tá? Luz, água, internet, condomínio, tá? Higiene, plano de saúde, escola, material escolar e vestuário. Esses aqui são os pontos importantes que devem conter num demonstrativo de despesas mensais que você vai colocar aí para o juiz ver. E aí, suponhamos que o total aqui deu quanto? R$1.600, ok? E, Grazi, como é que faz o cálculo? Bom, olha só,
Márcio recebe, Márcio que? Carlos, né? Carlos está recebendo 6 mil. Foi 6 mil que eu botei? Deixa eu só conferir aqui. Eu acho que foi. 6 mil reais. 20% de 6 mil reais, como é que faz? Vocês vão pegar aí 6 mil. Confere aí, Mari, se minha conta está correta, por gentileza. Vou multiplicar por 0,2. É assim que eu faço, gente. Eu pergunto para a mamãe, mamãe, quanto é que você sabe em média, quanto é que o pai recebe? Ela, Grazi, eu acho que é em torno de 6 mil. 6 mil vezes 0,2 dá 1.200 reais, tá vendo? Então, assim que eu falo. Se Carlos recebesse 5 mil, a mesma coisa. 5 mil vezes 0,2. Se Carlos recebesse 4 mil, 5 mil vezes 0,2. Vocês vão tentar encontrar o valor, tá? De acordo com as despesas da criança. Então, por isso, você tem que fazer todo esse somatório aqui, certo? E aí, vocês vão multiplicar por uma porcentagem. Esse 0,2 aqui, pessoal, seria 20%. Então, vocês perderiam 20%. Grazi, Grazi, eu já sei fazer o cálculo, ficou show de bola. Mas, Grazi, me tira uma dúvida. E se eu não sei quanto é que o genitor recebe? Eu sei que ele vive bem, tá? Eu sei que ele tem um carro bom. Mas eu não sei te dizer, Grazi, quanto é que ele recebe. Gente, não é possível que a mãe ela não tenha uma noção de quanto ele recebe. Se eu sei que ele vive bem, que ele tem um carro bom, que ele viaja, que ele está com um padrão de vida bom, você pode escolher esse em torno aí de 4, 5 mil reais. Se você tem dúvida, eu te ensino a você pedir uma coisa que eu aprendi, que está surtindo muito efeito comigo. O Sisbajude. Desde a petição inicial, e eu tenho falado muito isso para a minha comunidade, do Método Rota, você já tem que pedir o desbloqueio do Sisbajude, através da teimosinha. Para quê, Grazi? Porque vai estar lá você pedindo o desbloqueio do extrato bancário da conta dele e vai estar lá todo o extrato analítico. Então, você dá para ver quanto é que, em média, o genitor recebe. Se o juiz defere esse pedido, já é um ponto crucial para você provar quanto ele ganha e fazer, por exemplo, o aumento da pensão. Porque aqui você está sugerindo para o juiz um valor de que você acha que ele ganha isso. Se você também tem provas, por algum motivo, a mamãe tem fotos dele, a gente utiliza a teoria da aparência. Olha só, peguei um caso uma vez lá no Ceará, de que o genitor, gente, ele que entrou com a ação de oferta de alimentos, e ele ofertou o valor de R$150 mensais para poder pagar. Eu nunca esqueço, foi no ano de 2019 isso. Ele que ofertou esse valor de R$150. Ele. A mãe acordou. Só que aí, depois, ela começou a ver no Instagram que ele foi, acreditem, 3 vezes para o Rio de Janeiro. E eu tirei print de tudo, óbvio, para poder usar a teoria da aparência. Ele foi assistir um jogo do Brasil no Maracanã, que teve um jogo do Brasil no Maracanã lá. Foi mais ou menos em agosto. Copa... Qual foi, Márcio, essa Copa? Eu sei que teve uma Copa no ano de 2019. Não sei se foi Copa América, mas teve. Eu acho que foi Copa América. E ele foi assistir, porque a final foi lá no Maracanã. Ele foi pra lá assistir. Depois teve um DVD de Safadão, lá no Rio de Janeiro também. O Bonitinho foi. E ele também, pessoal, demonstrava, porque ele estava casado, né? E já tinha outro filho também com essa atual esposa dele, morar num condomínio muito luxuoso. Então, como é que um pai desse, com um padrão de vida desse, estava pagando R$150 mensais? Ele não é aquele trabalhador autônomo que recebia um salário, ele recebia muito mais que um salário. Senão ele não tinha ido para o Rio de Janeiro 3 vezes, né? Venhamos e convenhamos. Uma pessoa que está recebendo um salário mínimo não vai conseguir manter um padrão de vida desse, né? Então, por isso eu utilizei a teoria da aparência. E aí eu fui pegando os prints, ó. É importante, você é advogado de família, tá atento a isso. Peguei os prints dele, ó, e fui botando no processo. No dia que ele foi pro Rio, assistiu o DVD do Safadão. No dia que ele comprou ingresso para assistir o show do Maracanã, o jogo do Brasil, no Maracanã, a final. E fui colocando no processo. E a partir daí, também peguei as fotos dele do condomínio. Eu mostrei pro juiz que ele recebia um valor muito maior que um salário. E aí eu pedi um aumento da pensão. E eu pedi o aumento da pensão de acordo com as despesas da criança, que deu em torno de 2 mil. Né? Aí o juiz deferiu o pagamento logo nos alimentos provisórios para pagar o valor de R$2.000 mensais. Ele ficou doido no mundo, que procurou logo para fazer acordo quando ele foi citado, enfim, a gente conseguiu resolver. Mas olha aí, né, como são as coisas. Sabe um outro ponto também que você precisa estar alinhado, que é importante você avaliar antes de você entrar com o pagamento da pensão? Gente, eu não falei para vocês, mas eu sou mamãe de Miguel. Miguel vai fazer 1 ano agora em fevereiro. E antes de Miguel nascer, que vai fazer 1 ano agora também,
A minha gestação toda eu trabalhei, né? Eu marquei o parto de Miguel para os meados de março. Miguel ia nascer no dia 23 de março. Só que Miguel veio antes da hora. Miguel nasceu no dia 26 de fevereiro. Ele nasceu de 8 meses. E aí, o que foi que aconteceu, meu povo? Já sei o que aconteceu. Miguel o quê? Eu tava lá toda buchuda, toda inchada, assim. Minha última audiência, eu não sabia que Miguel ia nascer no outro dia, eu nunca esqueço. Foi uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Um dia ensolarado e tal. Foi minha última audiência, não. Minha última audiência antes de Miguel nascer. Que depois eu continuei trabalhando normalmente. Mas enfim, foi o que aconteceu. Eu tava lá fazendo audiência. E aí uma mãe me procurou. Ela falou pra mim assim: Grazi, ele trabalha no INSS. E eu sei que ele recebe em torno de 8 mil reais por mês, né? Mas ele não quer me ajudar com a pensão. Ele tá pagando 100 mil. Ele tá pagando 100 reais. 100 reais. Paga como ele quer. Tem dia que ele bota 100, tem dia que ele bota 200, tem dia que ele bota 300, ele tá assim. E aí, gente, por incrível que pareça, eu distribuí a ação de alimentos e ele também tinha distribuído a ação de alimentos. Aí a ação de alimentos que eu distribuí foi para março. E a ação que ele tinha distribuído primeiro, a audiência, foi para fevereiro. Foi no dia 25 de fevereiro essa audiência. Vai fazer um ano agora. Gente, quando a gente entrou lá no portal do INSS, eu sempre faço isso, sempre, para poder analisar o valor. Quando eu entrei no portal do INSS, meu povo, tava lá que o cargo dele recebia realmente 8 mil reais. E o pai estava oferecendo 150 reais para bebê. Claro que eu peguei o print, tirei no processo e esculhambei na audiência. Eu acho que Miguel nasceu por causa dessa audiência, porque eu levei 3 horas na audiência. E o que é que o genitor queria? Ele queria que não fosse descontado do salário dele. Por que ele não queria que fosse descontado do salário dele? Por que ele queria tirar do bolso? Porque verbas trabalhistas integram o cálculo da pensão alimentícia. Então, horas extras, 13º salário, férias, adicional noturno, tudo isso há uma porcentagem que engloba no pagamento da pensão alimentícia. Então, se ele hoje fez horas extras, uma parte das horas extras dele vai para o cálculo da pensão. Se ele está de férias, vai para o cálculo da pensão. Se ele recebe 13º, a criança também recebe 13º. Então, ia ocorrer uma baixa salarial para ele. E óbvio que ele não queria isso. E é muito comum vocês verem pessoas que trabalham de carteira assinada não querer o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento. Então, pare já com isso. E se você não consegue provar, isso é um ponto importante, tá? Se você não consegue provar quanto é que o genitor recebe, o juiz vai tomar com base em um salário mínimo. Eu tô, gente, numa labuta num processo em que eu tenho extratos do quanto o genitor recebe e eu consegui 40% do salário mínimo porque o juiz ainda quer ver o contraditório dele, mesmo eu mostrando lá as provas do extrato. Então eu tenho que lutar pelo meu cliente, eu tenho que dar vida pra ele, né? E eu já gravei, eu tô correndo atrás, eu vou fazer sustentação oral esses dias, vai ser 1º de fevereiro. Agora, tá pertinho. Porque eu coloquei lá os extratos dele. O genitor, gente, ele tem uma loja. Então, eu peguei a filmagem da loja. Se for o caso, eu vou até a loja e vou filmar quantas pessoas entram naquela loja. E ele é o dono da loja. Ele vende loja de roupa. Ele tem uma loja de roupa. Que vão várias pessoas lá. Ele pode pagar muito melhor que 40% do salário mínimo. Então, quando o juiz, você não consegue provar quanto é que o genitor ele ganha, salvo se ele não tenha, né, um trabalho de carteira assinada, se ele não seja concursado de algum lugar, o juiz vai tomar com base o salário mínimo. Óbvio, tem gente que realmente recebe salário mínimo, né? Mas tem gente que não. Tem gente que recebe muito mais que um salário mínimo, como autônomo. Então, como eu disse, né? Pode botar comigo Macido pro slide. Se não sei quanto é que ele recebe de forma alguma, vocês vão ter que utilizar como base o percentual do salário mínimo. Quem é meu aluno também do método Rota, tem também, né, uma tabela que eu fiz de percentual do salário mínimo, que é mais ou menos esse modelozinho aqui, ó. Então, eu já sei que 10%, hoje o salário mínimo tá, ó, salário mínimo atual tá no valor de R$ 1.212. Confere aí, Mário, pra mim, se é isso mesmo, por gentileza. Eu acho que é isso, 1.212. Então, 10% seria R$ 121,20, tá? E aí eu tenho essa tabelinha aqui, gente, porque facilita demais na hora de vocês elaborarem o cálculo, ok? Então, isso aqui, gente, uma vez eu fui fazer uma audiência lá no Ceará e o pessoal já coloca na mesa, o pessoal da vara de família, essa tabela aqui para os advogados verem. Por quê? Porque se o genitor realmente ele é autônomo e ele recebe, né, de acordo com o salário mínimo por mês, que isso é a realidade de muitas famílias, para deixar bem claro, ok? Já fica isso aqui
para na hora ficar claro, vocês não estarem quebrando a cabeça para poder fazer o cálculo. Então já fica lá muito bem bonitinho. E eu também já coloco para os alunos, para a minha comunidade do método Rota, porque se acontece de chegar uma demanda, vocês já tem que estar com isso aí na mesa de vocês também. Não é chegar na audiência para estar lá procurando qual vai ser a porcentagem. Vocês já podem ter essa porcentagem no colo de vocês, tá? Então eu preparei essa tabela, né? Eu fui multiplicando 1.212 vezes 0,10. 1.212 vezes 0,10, que é 10%, é R$121. É assim que eu faço, ó. 1.212 vezes 0,10, que aí é o quê? 0,10 é 10%. E aí, quanto é que 10%? 121,20 centavos, certo? Então, é importante vocês fazerem isso, porque a realidade de muitas famílias é essa aqui, ó. O trabalhador que ganha um salário mínimo. Mas vão ter momentos que vocês vão pegar pessoas que são autônomos e que recebem além de um salário mínimo, ok? Gente, e também, como eu disse para vocês, vocês precisam ver que aquele trabalhador que ele trabalha de carteira assinada, ou ele seja concursado, enfim, né, que tem lá o seu valor fixo, recebe por mês, não é autônomo, tem que integrar algumas coisas no cálculo da pensão. Dentre elas, como eu falei, horas extras, adicional noturno, férias e 13º salário. Grazi, mas tem coisas que não entram, e eu vou te explicar agora. É de suma importância a distinção entre as verbas de natureza remuneratória e indenizatória. Toda vez que a verba ela for remuneratória, né, uma verba permanente, ela vai obrigatoriamente integrar o cálculo da pensão alimentícia, que são os casos das horas extras, do adicional noturno, das férias, do 13º salário, certo? Agora, tem alguns valores que ele não integra o cálculo da pensão alimentícia. Por exemplo, o FGTS, ele não integra o cálculo da pensão alimentícia. Mas, isso é muito importante pontuar. Suponhamos que você precisou entrar com uma ação de execução de alimentos, tá? Existem casos que o trabalhador ele tem uma verba muito alta, um valor muito alto de FGTS. E aí o juiz, para poder assegurar, garantir o pagamento da pensão alimentícia do menor, ele pede que ocorra, né, a liberação do FGTS para pagar o débito dele alimentar. Então, seria o caso, por exemplo, o FGTS nessas questões. Outra coisa, antes, a participação nos lucros e dos resultados, ela não integrava o cálculo da pensão alimentícia. Agora, existem casos que já está integrando. A PLL é assim que fala, né? Participação nos lucros e resultados. Então, a participação nos lucros e resultados, existem casos em que a mãe comprova lá que o trabalhador está recebendo ali em caráter permanente todo mês essa participação e aí agora está integrando o cálculo da pensão alimentícia. Então, tem que estar aí olhando, né? Porque o desconto em folha não é o papai que tira da conta dele e manda para a conta da mamãe, não. É a própria empresa. A maioria das empresas, principalmente se ela é de grande porte, ela tem agora um setor de pensão alimentícia. A Polícia Militar tem um setor de pensão alimentícia. O Corpo de Bombeiros tem um setor de pensão alimentícia. Todos esses, né, que são servidores públicos e também até mesmo os seletistas, têm um órgão para isso. E aí, eles já saem, né, o pessoal lá que faz o cálculo, tira diretamente do contra-cheque salarial do genitor e vai diretamente para o contra-cheque salarial da mamãe, para conta da mamãe ou para a conta da menor. Então, se vocês souberem, puder analisar o contra-cheque salarial do bonitinho, do genitor, do dito cujo, já procura saber logo, porque tem vezes, né, que o órgão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros ou daquela empresa, enfim, ela não sabe, ou até mesmo do INSS, que é para ocorrer esses descontos. É você que tem que pedir um kitzinho na sua petição inicial. Qual é esse kit? Quando eu peço a liminar na oferta de alimentos, eu falo assim, ó, que ocorra o desconto em folha da pensão alimentícia no montante de 20% do salário genitor, incluindo também horas extras, 13º salário, férias, PLL, o que tiver, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, já pede, porque na hora que o juiz ele der o despacho lá, desde a hora que o juiz ele der os alimentos provisórios, quando ele for intimar o órgão ou a empresa, ela tem que saber, porque se não tá isso no despacho, é óbvio que a empresa ela não vai colocar em nenhum órgão, tem que ter isso no despacho obrigatoriamente. Quais são as verbas que vão incidir o pagamento da pensão, tá? E qual é o valor para que eles façam o desconto certinho, nem a mais e nem a menos. Então tenham cuidado, porque na hora que sai o despacho tem que estar incluindo tudo isso lá. Eu digo que é um kit que tem que conter na petição inicial. Na hora que você pede lá os alimentos provisórios, você já coloca logo, tá? Gente, Marcinho, tem como colocar um slide branco para mim, só para eu fazer um resumão aqui? Tem? Bota aí, pode ser nessa mesma cor em vermelho, só para eu riscar aqui, que eu vou fazer uma linha do tempo para vocês, tá?
um resumão aqui pra gente finalizar a aula de hoje. Inclusive, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a aula, manda aqui pra mim nos comentários que eu vou responder a vocês, tá? Dúvidas, sugestões de aulas, eu estou aqui disposta, de braços abertos, para poder auxiliar da melhor forma pra vocês. Se estiver gostando da aula, também comenta. Grazi, eu tô adorando a aula, viu? Bota aqui pra mim também. Já vou desenhar aqui, ó. Resumo. Ó, Mari é a genitora, ela entrou com uma ação de oferta de alimentos, tá? Ela não sabe, então suponhamos que Carlos, ele trabalha não trabalha de carteira assinada, ele é autônomo, Mari diz que ele recebe em torno de R$6.000. Quando ele for autônomo, não tenho como pedir, tá? Horas extras, 13º salário, nada disso. Vai ter que ser o salário bruto cru dele mesmo. Então, aí, com a tabela de despesas, olha só, a tabelinha de despesas, vocês vão colocar, aí vão pedir lá o 20% de R$6.000, ok? Você vai saber disso como? Com as despesas da criança. Então, tem que ter aí a tabela de despesas, tá? Se Carlos, ele trabalha de carteira assinada e ganha 8.000, tá? E aí você vai pedir horas extras, certo? Adicional noturno, 13º salário, tudo vai depender, certo? E vai pedir o quê? O desconto em folha do pagamento. Não esquece, tá? Trabalhou de carteira assinada, ó, pede logo o desconto em folha de pagamento. Pede para incidir sobre as verbas. Pede. Gente, quando a gente entra com a ação de oferta de alimentos, eu tenho que pedir aqui, ó, os alimentos provisórios. Esse AP que eu coloquei aqui, que são os alimentos provisórios, é a liminar, é a tutela antecipada, tá, pessoal? Tá? Juiz, por favor, o pai não tá ajudando com nada. Então agora, antes de mais nada, o primeiro despacho que eu quero do senhor é essa tutela antecipada, tá? É você analisando aqui através da tabela de despesas, através das notas fiscais, ok? Que ele recebe isso e que as despesas da criança são R$1.600 e que tem que pagar esse valor. Então, dê logo aqui os alimentos provisórios para quando ele for intimado, ele já começar a pagar, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como fazer o cálculo da pensão. Para fazer o cálculo da pensão, obrigatório o quê? A tabelinha de despesas. Inclusive, eu não consigo, meu coração é mole. Eu tenho meu blog, que meu blog também é tudo Ana Grazi. www.anagrazisouza.com.br. Lá no meu blog, que eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, tem um artigo, né, que a gente sempre está lá produzindo um artigo, e dentro dele eu falo justamente da importância da tabela de despesas na ação de alimentos, tá? Nas ações de alimentos. Então, se vocês forem lá, só é clicar que vocês vão ter acesso a essa tabela de despesas que eu tenho aqui para vocês. Não esquece. Já pedi para me seguir no Instagram? Já pedi. Me segue lá no meu Instagram, @AnaGraziSouza também, que todo santo dia tem conteúdo de ouro e de forma gratuita para vocês. Desde já, tirarem esses mitos da cabeça de vocês e sanarem as suas dúvidas práticas envolvendo a área das famílias e sucessões. Então, tenho certeza que nunca mais você vai ter dificuldade no momento de fazer um cálculo de pensão. Você já sabe quais são as provas que você tem que ter e eu já te dei aqui vários macetes importantíssimos para vocês já começarem a conseguir uma boa liminar de alimentos, dar um yes gostoso. Gente, quando eu fico tão feliz quando eu consigo alimentos provisórios, quando eu consigo comprovar a renda do pai, né? Às vezes, eu não vou mentir, porque um processo também, às vezes, é uma batalha, né? É uma batalha, não deixa de ser. Eu fico triste, há momentos de tristeza, mas também há muitos momentos de glória, quando a gente consegue ver que o juiz entendeu que aquele pai recebe muito além de um salário mínimo, ele recebe muito mais, né? E aí a gente consegue uma liminar de alimentos provisórios. E se a gente quer essa liminar de alimentos provisórios, a gente tem que correr atrás. E aí você já sabe uns meios que eu trouxe aqui para vocês no dia de hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!